Esse refrão, irmão. Tu fazes e tudo Você pode declarar isso? coopere para o meu bem. Declare Tu isso. fazes e tudo coopere para o meu bem. Declare isso, irmão. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Tudo. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Fazes e tudo Fale isso. coopere para Fale isso. o meu bem. Declare isso. Tu fazes Declare isso. e tudo Declare isso com mais coopere intensidade. para o meu Declare isso com mais bem. intensidade. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Tu fazes Tudo. e tudo coopere para o meu bem. Tu fazes e tudo coopere para o meu bem. Obrigado, Tu Senhor. fazes e tudo coopere para o meu bem. Porque Tu és o mesmo para sempre, Pai. Tu és o mesmo Tu para és sempre. o mesmo para sempre. Você não falha. Teu amor não muda. Não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Se o mar se enfurecer, eu não Obrigado. tenho que temer. Não tenha medo. Porque eu sei que me amas. Aleluia. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim comigo. Glória a Deus. Diga assim. Deus é bom. Irmão, eu queria te convidar. Vou te pedir uma ajuda muito grande nessa hora. Eu queria te convidar a vir aqui mais à frente. Se você puder, fique mais perto de mim, porque vai me ajudar muito. Se você realmente não puder, não tem problema. Mas se você puder ocupar essas primeiras cadeiras aqui da frente, vai cooperar muito com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje à noite. Aleluia. Obrigado, louvor. Tu fica comigo, homem de Deus. Enquanto você vai se sentando, eu queria que você declarasse mais uma vez esse refrão. Diga: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pare para pensar sobre isso, queridos. Ele faz que tudo. Diga assim: tudo. Aleluia. Ele faz que tudo coopere para o nosso bem. Tudo coopere para o nosso bem. E aí você vai entender o que eu quero dizer hoje à tarde para você. Essa ministração Deus colocou no meu coração mais ou menos umas 2 semanas atrás, quando estávamos em Campina Grande, acho que 2 domingos atrás. E aí nesse domingo, acho que foi o dia das mães, a minha irmã mais nova, ela ganhou neném. E houveram algumas complicações nesse parto, algumas complicações. A bebê era muito grande, eu acredito. E houveram algumas, ela pesava bastante, o parto foi normal. E aí atrasou um pouquinho. E os médicos tiveram que fazer o parto, aquela fórceps que chama, não é? Onde se tem que puxar o bebê, porque já passou da hora e foi um pouco complicado e machucou bastante a neném. E daquele momento em diante, foi na madrugada do domingo, ela teve que ir diretamente para a UTI. E aí nós chegamos em Campina Grande no domingo de manhã, acho que umas 10 da manhã, 11 horas. E estávamos lá e o quadro que se apresentou para as nossas vidas, para a nossa família, foi um quadro de tristeza. Uma circunstância muito séria. E aí o primeiro relatório do médico é que tinha que ir para a UTI, a cabecinha dela tinha sido um pouco machucada, o olho. E aí na sequência, para resumir um pouquinho, para não me ater muito a isso, na sequência houveram algumas infecções, ela teve que ser entubada e os relatórios iam piorando. E aí nós nos deparamos com a palavra, diga a palavra. Sabe que Deus não muda, queridos? A palavra é a palavra, queridos. Diga assim comigo: a palavra é a palavra.
E Deus, Ele te respalda e me respalda por essa palavra, queridos. Ele não vai me respaldar e te respaldar porque estamos chorando. Ele não vai me respaldar e te respaldar por sentindo algumas coisas. Não, Ele vai nos respaldar por causa da palavra. Deus, Ele é o Deus da palavra. E sabe qual é o desejo de Deus para mim e para você? Que creiamos na palavra dEle. E aí, queridos, nós estávamos orando em casa, tivemos que voltar na terça-feira, no domingo mesmo. Estávamos orando, e oramos, declaramos a palavra, e começamos a falar a palavra para minha irmã, para minha mãe, para as pessoas próximas. Deus diz assim, mas sabe, queridos, existe uma coisa chamada alma. Diga alma. E outra coisa que está debaixo dos nossos pés, que é o diabo. Ele está debaixo dos nossos pés. E aí nós orávamos, e aí uma coisa que vinha, quando vinham os relatórios, ela vinha mexer com os nossos sentimentos. E estávamos ali querendo nos entristecer por causa daquilo. E aí no culto de oração da terça-feira estávamos aqui, e eu comecei a adorar o Senhor. E Ele diz assim na palavra dEle, né? Que a alegria do Senhor é a minha força. Marcos 11:23, a qualquer um que disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. E aí eu já tinha feito aquelas coisas, já tinha orado sobre isso, e aí o Espírito Santo chegou bem tranquilo no meu coração e disse: por que você não se alegra? Por que você não se alegra com a minha palavra? Por que você não se alegra porque você já é vencedor? Eu não estava vendo a vitória. Na verdade, estávamos indo para o culto, queridos, e o relatório é totalmente inverso. Mas sabe, queridos, que quando tomamos um passo de fé, e quando, diga assim, decidimos, quando se decide obedecer a palavra, queridos, não tem como dar errado. Você não tem como perder ou ser derrotado. E aí estava aqui, e aí, queridos, como é bom rir do diabo. Se você não experimentou, eu tenho coragem de dar uma boa risada na cara dele, porque ele é derrotado. Ele é derrotado, queridos. E ali a vontade que tinha era de chorar. Mas sabe que o choro não adianta? Diga, não adianta chorar. Não vai mover Deus. Sabe que o choro não move a Deus? O que move a Deus é fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa ou é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador. Eu não sei se você já foi do departamento infantil. Eu não alcancei esse tempo do departamento infantil, mas eu via que de vez em quando Felipe chegava com galardão, presente, né? Eita, eu me comportei, olha o confeito aqui. Então aquilo era um presente. Por quê? Ele foi comportado. E sabe, queridos, Deus gosta quando eu e você agimos em fé na palavra dEle. Sabe, rapaz, Ele disse lá em Salmos que Ele exaltou acima de todas as coisas a sua palavra, irmãos. E quando eu e você tomamos posse da palavra, tenha certeza de uma coisa: existe o presente de Deus para mim e para você, que é a vitória que Ele já nos deu. A liberação da palavra. 1 Coríntios, ou é 1 ou é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 diz: para quantas são as promessas de Deus? Há nele o sim, e por ele o amém. Aleluia. Eu estou preparando o teu coração, porque o tema da ministração é sobre fé, irmão. E se você já ouviu esse tema, eu quero te dizer, vale a pena ouvir novamente. Mas eu quero te dizer como é bom ter experiências com o Senhor. Sabe que nós precisamos ter as nossas experiências com Deus? E aí, voltando ao assunto da oração, eu estava aqui, e quando o Espírito Santo falou aquilo no meu coração, eu comecei a ver como se tivesse na minha frente uma cobra. E eu comecei a pisar na cabeça da serpente. E vi que ela não mordia, que ela estava debaixo dos meus pés. E eu comecei a rir, porque quanto mais eu ria, mais ela era esmagada. Não porque eu estava pisando naturalmente, mas quanto mais eu estava rindo, quanto mais eu estava me posicionando na palavra, no comando do Espírito, mais eu vi aquela situação sendo derrotada, queridos. Aleluia! Glória a Deus! E sabe que passou-se a semana e nós não desistimos, queridos. Aí eu te digo, vale a pena confessar a palavra. E sabe, quando a alma, ela não... Na terça-feira, quando chegou a quarta-feira que os relatórios vieram um pouco mais complicados. Eita, neném voltou para
para o tubo, teve que entubar, não pode mais nem mamar, tem que ficar tomando soro e tudo mais. Mas qual é a posição de fé, queridos? Vai dar tudo certo. Eu me lembro que nós passamos o dia todo confessando isso. Eu estava no trabalho, andando, e quando eu me lembrava, vai dar tudo certo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. Que diremos, pois, acerca de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já deu tudo certo. Ana Luísa é uma menina vitoriosa, abençoada, próspera. Ela é a herança do Senhor. Ela é vencedora. Ela é uma menina forte. Ela vai superar. E, queridos, e quanto mais falava essas coisas, parecia que era um gigante se levantando dentro de mim. E muitas vezes eu ligava para os meus familiares, eles estavam querendo se entristecer. Mas a palavra da fé, queridos, ela levanta as pessoas. A palavra da fé, ela levanta as pessoas. E essa palavra da fé, irmãos, está no nosso coração. Está dentro de nós. Nós temos ouvido uma boa palavra aqui nesse lugar, irmãos. Nós temos ouvido pela palavra de Deus que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus que cura, que Ele é um Deus que tem cuidado de nós. E por que desistimos? E por que muitas vezes queremos nos desanimar, queridos? Aleluia. Não desista. Não pare, não desanime, queridos. Aleluia. Pode até ser que o desânimo queira vir, mas você não vai ficar no desânimo. Você não vai parar no medo, queridos, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de amor, ousadia e moderação. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Marcos, capítulo 11. Diga assim comigo: glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Diga assim comigo: todas as coisas cooperam para o meu bem. Diga de novo: todas as coisas cooperam para o meu bem. 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 Todas as coisas, são todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Aleluia. Todas as coisas. 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 Aleluia. Glória a Deus. Marcos 11, 22 diz: ao que Jesus respondeu, diga respondeu. Grave essa palavra, diga respondeu. Tende fé em Deus. Para quem já fez o rema aqui, quem já estudou sobre fé, sabe que ele está falando, tende a fé de Deus. Diga fé de Deus. Abra comigo lá em Romanos, nós voltaremos para cá rapidamente. Que fé de Deus é essa? Romanos capítulo 4. E nós voltaremos para cá bem rapidinho. Romanos capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler para não perdermos tempo, porque o tempo está corrido. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Está falando de Abraão, agora vai falar de Deus. Perante aquele no qual creu, a saber Deus, diga Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Aquilo que você não pode ver, você não pode possuir, irmão. Oxe, fé vê. Fé não atenta para o natural, mas ela vê o que você quer. Ela vê longe, ela vê além das circunstâncias. A fé, ela vê além das barreiras, sabe, queridos? Nós já estávamos vendo Ana Luísa, que é a nossa sobrinha, totalmente curada. A fé fala aquilo que vê e crê. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Como que não são, como se já fossem, irmãos. Isso é fé. Deus é um Deus de fé. Diga, Deus é um Deus de fé. Volto para Marcos agora novamente. Fé do tipo de Deus. Esse tipo de fé, irmãos. Esse é o tipo de fé de Deus. Chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. E essa é a palavra da fé que tem que estar no nosso coração e na nossa boca. Diga amém. Pode dizer amém, queridos. Ao que Jesus respondeu. Grave muito bem essa palavra, respondeu. Tende fé
em Deus, ou fé do tipo de Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Quero parar por aqui. Jesus está ensinando para mim e para você aqui um princípio de fé. Ele diz, olha, se alguém, diga alguém, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Ele está falando que existe um princípio poderoso. Se alguém falar, diga falar. Se alguém falar, há uma circunstância, há uma dificuldade, há uma barreira que se levantar. Se alguém falar, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Diga, será feito. Mas sabe, se nós pararmos para estudar um pouquinho antes, porque existe sempre o antes da história, por que Jesus ensinou isso a eles? Por que ele falou sobre isso? E aí, se você abrir comigo no versículo 12 do mesmo capítulo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. No dia seguinte, quando saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou. Diga, não achou. Senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. No versículo 14, existe uma palavra aqui, diga, então ele disse. Essa palavra disse, nos originais, não se traduz por disse, se traduz por respondeu. Nos originais essa palavra disse é exatamente assim. Então Jesus respondeu, nunca jamais coma fruto de ti. E sabe, existem alguns detalhes para entendermos aqui. Nessa época aqui, não era tempo de figos. As figueiras em Jerusalém, elas começavam a brotar as folhas no mês de março. E aí a partir do mês de junho, quando ela estava totalmente florada, é que vinham os frutos. E essa figueira, ela estava com uma anomalia. Anomalia, para quem trabalha com empresas, sabe que anomalia é algo... Cadê Ricardo? Está aqui, Ricardo? Ricardo sabe muito bem o que é uma anomalia. Um negócio que vem errado é uma anomalia. Então, antes do tempo, aquela árvore estava estava cheia de folhas. E aí, para quem estuda a palavra, sabe que aqui é uma profecia que Jesus está dando para Israel. Mas o detalhe, queridos, e o princípio que Jesus vai ensinar mais à frente, está tudo linkado a isso aqui. Quando ele diz, olha, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Ele respondeu para ela. Já pensou uma árvore falando com Jesus? Porque a palavra, se você for estudar no grego, está dizendo lá, Jesus disse, Jesus respondeu para a circunstância. Aquilo era uma circunstância que se apresentou diante de Jesus. Ele teve fome e ele foi lá porque se estava com folha, é porque tinha que ter fruto. Se estava com folha, é porque tinha que ter fruto. E ele respondeu àquela circunstância, não somente a dizer, mas ele respondeu àquela circunstância, à altura. Ele respondeu pelo espírito da fé, queridos. Não existe, ele procurou se existia fruto. E ele respondeu, nunca jamais coma fruto de ti. E sabe o que é que isso me diz, irmãos? O que é que isso se traduz para mim? Sabe que pode existir áreas na minha e na tua vida que não estão dando fruto ainda? E sabe que é você e eu que temos que comandar sobre essas coisas? Nós temos que falar essas circunstâncias, nós temos que responder a essas circunstâncias, porque deveria ter fruto naquele lugar, naquela árvore, e não tinha. Se estava com folhas, deveria ter fruto. E sabe que existem algumas coisas que aparentemente durante a sua jornada como crente, e você vem falando a palavra, você tem perseverado, você tem vindo assistir os cultos, mas eu quero te dizer, queridos, vale a pena perseverar e vale a pena falar a palavra, porque essa palavra, queridos, ela não volta vazia, ela é poderosa, irmãos, ela produz aquilo que ela é destinada a fazer. Aleluia. Então, se existir algumas áreas ou alguma coisa na sua vida que não está dando fruto, a responsabilidade é minha e sua, irmão.
de falar para isso, de responder à altura. E como é que se responde à altura, irmão? Em fé. Diga em fé. Aleluia. Temos que falar em fé e as coisas vão acontecer. E se você continuar lendo esse mesmo trecho, você vai ver que no outro dia, os discípulos passaram por aquele lugar e se maravilharam porque viram que a árvore secou, desde as raízes. Vamos ler. Aleluia. Olha que coisa interessante. Cadê? Antes de falar isso para você, sabe que você não responde a algo que não fala com você? Você concorda comigo? Você concorda que você não responde a ninguém ou a algo que não está falando com você? E sabe que circunstância ela tem uma voz, ela fala? Mas sabe o que aqui tem que abrir? Sabe, vamos dizer, como falamos algumas vezes ministrando, quando a circunstância, quando a dificuldade bater na sua porta, quem tem que abrir é fé. E fé fala, queridos. E nós vamos ver que fé fala. E quando as situações se levantarem, quando elas falarem com você, então você não pode. Quem disse que você vai conseguir? Então você está doente. Você é isso. Trazendo um rótulo para você, um rótulo que Deus não fez você para isso. Deus não te deu esse rótulo. Eu vou dar um exemplo, você vai rir comigo. Não vou dar esse exemplo não. Não posso dar esse exemplo. Mas sabe, queridos, não tem aquele exemplo que dizem que as pessoas só querem ser a última Coca-Cola do deserto, né? Sim? Se você fosse, se pudéssemos exemplificar, Deus está dizendo para você, você é a minha Coca-Cola do deserto. É a última Coca-Cola do deserto. Você é especial. Você é meu filho. Você é meu. Aleluia. E sabe, queridos, nós temos esse mesmo espírito de fé em nós, queridos. E por que nos calamos quando as coisas se levantam e falam conosco? Você não pode ficar calado. Você não deve ficar calado. Porque você tem o espírito da fé em você. Quando as coisas disserem para você, queridos, que não dá, rapaz, essa frase, ela não existe no nosso vocabulário. Não dá. Derrotado, perdedor, isso não existe para mim e para você. Não, diga, não existe. Mas diga com um pouquinho mais de fé, porque eu vou crer com você. Diga assim, isso não existe para mim. Diga assim, eu sou vencedor. Diga de novo, eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Sobre todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. É assim, queridos. Sobre todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, quando as situações se levantarem, quando as circunstâncias se apresentarem, ei, rapaz, esse mesmo não vai dar, não. Você não sabe o que está acontecendo não, querida. Se você, olha, eu te digo, não perde a oportunidade de rir não, queridos. Não perde a oportunidade de rir. E aí eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que passa com você, mas vale a pena. Quando esses pensamentos vierem, você começar a pensar, eu sou vencedor, então eu vou me entristecer. Por quê? Eu vou rir. Porque ele diz, olha, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmão. Então, se você precisa de salvação numa área, eu quero te dizer, o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação em qualquer área da nossa vida. Aleluia! Então, fale a circunstância. Responda a circunstância, responda a altura. Aí depois, mais à frente, Jesus fala, eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, você viu como aquela figueira secou desde as raízes? Aí eles, mas rapaz, tem a fé do tipo de Deus. Ou seja, a fé,
O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Ei, cara, se liga aí. É isso que Jesus estava dizendo. Ei, se liga, cara. Você está atrasado. Você já podia estar mais adiante. Você está perdendo tempo. E ele continua dizendo: olha, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que você diz, assim será com você. É isso que ele está ensinando às pessoas, queridos. E é isso que ele nos ensina até hoje. Se você e eu falarmos e respondermos, ele diz aqui no versículo 22, ao que Jesus respondeu. Diga, respondeu. Então quando chegar amanhã, segunda-feira é um dia abençoado, queridos. Segunda-feira é um dia próspero. Segunda-feira, irmão, é um dia de produtividade. Segunda-feira, queridos, é um dia do sobrenatural. Sabe por quê? Porque nós vamos sair dessas quatro paredes e vamos aplicar aquilo que estamos ouvindo na palavra de Deus. É o dia que você vai chegar, que as coisas vão se levantar e você vai dizer: eu fico com a palavra. A palavra diz isso, eu fico com a palavra. Aleluia. Aleluia. Abre Mateus capítulo 14. Olha que coisa poderosa, queridos, a partir do versículo 24. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: irmão, responda às circunstâncias. Está com você. Versículo 24 diz: entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Diga assim: açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Diga: vento contrário. Aleluia. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram de medo. Diga assim: gritaram de medo. Sabe, queridos, que o medo ele paralisa o Filho de Deus. Ele trava o Filho de Deus. E a palavra nos ensina: olha, eu não te dei espírito de medo. Eu não te dei espírito de medo. Por que você está com medo? Aleluia. Porque você vai ficar como o mundo. Sabe o que as pessoas do mundo pensam, queridos? E aí você vai entender. Algumas pessoas, elas começam a absorver uma carga negativa, achando que as coisas vão dar errado, para que quando der, vai dizer assim: eu já sabia que ia dar errado. Já viu pessoas que são assim? Elas querem acreditar logo que vai dar errado, porque quando as coisas erradas acontecerem, pronto, já era o que eu esperava. Sabe, queridos, nós não esperamos essas coisas. Nós não esperamos que as coisas vão dar errado. Nós não precisamos ter esse espírito de medo, de apavoração. Existe isso não, né? De medo, pronto, de medo, desculpa. Não tem esse espírito de medo em você. Não fique apavorado. Não fique assustado. Você não precisa gritar de medo por coisa nenhuma, irmão. E Jesus falou assim, olha, versículo 27, Jesus, porém, imediatamente lhes disse, diga imediatamente. Sabe que a palavra chega imediatamente para mim e para você, irmão? Ela não tarda, queridos. Imediatamente tenha certeza que o Espírito Santo vai te lembrar a palavra. Mas faça alguma coisa com a palavra, queridos. Quando a palavra chegar no seu coração, diga: eu fico com a palavra, Senhor. Medo, eu resisto a você. Aleluia. Imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sabe que quando Jesus está no barco, quando ele se apresenta, queridos, medo não fica. Existe uma paz que excede todo o entendimento. Existe o shalom de Deus, a preservação de Deus quando Jesus está perto. Quando você identifica a palavra, que você escuta a palavra, queridos, você sabe porque sabe que naquela hora existe segurança para você, existe proteção, existe paz, existe tranquilidade, porque você escutou a palavra. Aleluia. E a palavra sempre vem, queridos. Você há de concordar comigo, a palavra, ela sempre vem. Mas nós precisamos nos posicionar quando a palavra vier e escolher não ter medo, não assustar, não olhar para as situações, não olhar para o vento contrário, não olhar porque está sendo açoitado o barco, não olhar e pensar: eita, vai afundar. Não vai afundar.
eu quero te dizer que a tua vida, a tua história, ela não vai naufragar. Os teus sonhos, eles não vão naufragar. Sabe por quê? Porque Jesus já se apresentou para você e para mim, irmão. Aleluia. E ele diz: sou eu, tenha paz em mim. Aleluia. Glória a Deus. Respondeu-lhe Pedro: olha o homem impulsivo. E aí temos que dar crédito a Pedro. E ele diz: olha, Senhor, se for você, manda eu ter com você no barco agora. O que é que ele pensou, queridos? Em que foi que Pedro se apoiou nessa hora, irmão? Diga assim: na palavra. Sabe, ele não se apoiou. Ele diz: olha, vamos lá, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Pedro, ele esperou, ele não estava atentando no que ele estava vendo. Naquela hora, ele disse: olha, Jesus, se for você, manda-me ter com você, porque é sobre a tua palavra que eu vou. Aleluia. E ele disse: vem. E Jesus, diga assim: Jesus disse: vem. Diga: vem. E aí quando Jesus fala vem, eu só me lembro desse versículo lá de Coríntios 1:20. Pois para quantas são as promessas de Deus? Há nele o sim e por ele o amém. Aleluia. Sabe, queridos, que quando você está naquela situação de vento contrário, que você se posiciona, que você fala: Jesus, eu creio na tua palavra. Sabe que é naquela hora que Jesus estava dizendo para você: ei, vem para cá. Agora você vai deixar de andar, não vai se apoiar mais sobre coisas naturais, mas você vai estar apoiado na minha palavra. É isso que Jesus está dizendo aqui para ele: olha, você não vai agora, nesse momento, se apoiar sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você vê, mas você vai se apoiar e você vai caminhar sobre a minha palavra, não é sobre as águas. Pedro caminhou sobre a palavra do Senhor, irmão. Se é você que está dizendo: Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. O comando era a palavra de Jesus, não eram as águas. Mas quando ele entendeu a palavra, quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele foi e andou. Ele começou a andar por sobre as águas. E sabe que aí existe um exemplo muito forte para mim e para você. Numa noite como essa, ou qualquer dia que você escuta a palavra de Deus, que você se posiciona, queridos. Quando você se posicionar, não desista. Não desista. Por mais que as situações se levantem, por mais que o diabo levante algumas situações, que você olhe e diga: eita, e agora? Você vai fazer como está escrito lá em 1º e 2 Coríntios, nós vamos abrir lá, 4:13. Pois nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Aleluia. As que não se veem, irmãos. Versículo 29, 30 aliás, versículo 30 diz: olha, mas observando o vento, diga observando. Ele começou a observar, ele estava andando por sobre a palavra, sobre as águas, mediante a palavra do Senhor, mas ele observou, diga, ele observou. Ele começou a olhar para um lado e para o outro e viu que vinha vento, entre o vento. Aquele mesmo vento contrário de poucos instantes atrás, ele começou a olhar. Aquilo que os colegas deles estavam observando e estavam com medo, ele olhou e viu que aquele vento era real. Diga real. E sabe, queridos, que as circunstâncias, elas não mentem, elas são reais mesmo. Elas estão lá mesmo. E diz aqui: teve medo e começando a afundar clamou: Senhor, salva-me. Quando ele observou as situações, ele teve medo. Então ele entrou na mesma situação dos amigos dele, dos outros discípulos. E ele começou a afundar. Por quê? Entrou em incredulidade e não mais fé. Então ele não podia mais se apoiar na palavra, porque a palavra de Jesus é a palavra da fé. Aleluia. Mas nós não precisamos, irmãos, olhar para as situações. Nós não precisamos ficar com os olhos fitos nas circunstâncias. Mas uma coisa precisamos fazer: quando as situações se levantarem, o que precisamos fazer é responder às situações e nos posicionar e não arredar mais o pé, queridos. Sabe por quê, irmãos? Não sou eu não, eu digo, a palavra garante que ela não mente. Não volta vazia, queridos. Ela vai fazer aquilo que ela foi designada para fazer. E aquilo que você falar, baseado na palavra de Deus, eu te digo, vai acontecer.
Vai acontecer, queridos, eu te digo com certeza absoluta, e nós desfrutamos disso nesses dias, queridos, não só nesse tempo, mas em outros também. Deus, Ele é verdadeiro e é fiel na sua palavra, irmãos. O que Ele diz, Ele não volta atrás. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus verdadeiro, é um Deus que quando promete, Ele cumpre, queridos. Ele é um Deus que cuida de mim e de você. Ele é um Deus que está cuidando de você e de mim todo o tempo, pela palavra dEle. Mas uma coisa é necessária: possuir essa palavra. Nós temos que possuir essa palavra de todo o nosso coração, irmão. Não só na área dos sentimentos, mas de todo o nosso coração. Glória a Deus. Abra lá em 2 Coríntios. E nós vamos encerrar. Eu queria chamar o grupo de louvor para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Vocês acharam? Tu consegue cantar bem baixinho, só esse refrãozinho? Amém. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Diga espírito de fé. Diga eu tenho o espírito de fé. Diga com mais assim, tenho o espírito da fé. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Olhe para quem está do seu lado e diga: irmão, não desfaleça. Existe uma tradição que diz: irmão, portanto não desanimamos. Diga: não desanime. Mas dê uma catucada nele assim: ei, não desanima não. Portanto ele diz: olha, não desanima. Não desanima, queridos. Sabe, quando o desânimo tentar chegar para você, você vai dizer: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu sou poderoso. O Senhor Jesus é um comigo, e se Ele é um comigo, eu não posso perder. Todas as coisas estão sujeitas a mim por causa da palavra do Senhor. E eu tomo posse das tuas promessas, Senhor. Eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, porque todas as coisas concorrem para o meu bem, porque você me ama, Senhor, porque você me amou primeiro, e porque você me amou primeiro, eu posso me apoiar na tua palavra e tomar posse daquilo que você já me deu, Senhor. Eu tomo posse daquilo que você já me deu, e dessa hora, desse dia em diante, eu decido me alegrar na tua palavra. Fico com a tua palavra. Fico com a tua palavra, Senhor. Eu não volto atrás. Eu não vou olhar para trás, Senhor. Aleluia. E você pode dizer: situação, eu te digo, em nome de Jesus, saia, erga-se e lance-te no mar. Você pode dizer: enfermidade, eu não te aceito. Se levante em nome de Jesus, porque no meu corpo habita o Espírito Santo do Senhor. Eu sou o santuário do Altíssimo, e se eu sou o santuário do Altíssimo, não existe doença no meu corpo. Aleluia. Se é falta de dinheiro, queridos, você pode começar a se alegrar e dizer: Senhor, obrigado, porque você faz que tudo coopere para o meu bem. Obrigado porque está chegando um trabalho abençoado. Obrigado porque eu vou produzir de uma maneira sobrenatural no meu trabalho. As coisas vão acontecer. Eu vou ver o teu sobrenatural acontecendo e agindo através de mim e por mim, e me ajudando, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sou um homem e uma mulher cheia de sabedoria. A sabedoria do Senhor. E porque a sabedoria do Senhor está em mim, eu posso todas as coisas. Aleluia. Vamos continuar aqui. Versículo 16.
Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve, diga leve, e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, diga assim, portanto, olhe para quem está do seu lado e diga, portanto, não atente para o que você está vendo. Diga de novo, não atente para o que você está vendo. Não atente para o que você está vendo. Não atente para o que você está vendo. Não olhe para o que você está vendo. Não olhe para isso, meu irmão. Não olhe para isso, meu irmão. Olha para a palavra do Senhor, porque ela te garante que tu é mais que vencedor. Ela te garante que você já possui essa terra. Ela te garante que tu já tem aquilo que a palavra diz que tu já tem. Então se alegra nela, se alegra nela, se alegra nela, se alegra nela, se alegra nela. Aleluia. Ah, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se vê. Você pode ficar de pé, queridos. Tudo coopere para o meu bem. Sabe por quê? Você e eu não vamos olhar para as coisas que estão adiante de nós, porque elas vão passar. Diga assim comigo, vai passar. Isso vai passar. E vai passar à medida e na mesma rapidez que você e eu estivermos crendo. Eu te digo, hoje é a noite de você crer, queridos, como você nunca creu na sua vida. E eu te digo, não pense que você não tem fé. Não pense que você é um coitadinho. Não pense que Deus não te deu fé, porque fé já está no teu coração. Fé já está junto de ti. Está no teu coração e na tua boca, porque essa é a palavra da fé que pregamos, irmão. Sabe, queridos, que na continuação de Romanos 4,17 diz que Abraão, ele fala de Abraão, ele diz que Abraão foi fortalecido porque ele dava glória a Deus. Sabe o que é que ele dizia? Quando ele estava perto da circunstância, um homem já velho, homem de idade, querido, já pensou sobre essas coisas? Homem de idade avançada, quase 99 anos, quando Deus diz, olha para essa areia aqui, se você puder contar, conte, porque desse jeito vai ser a tua geração. Filhos da fé. Sabe que Abraão é pai da fé, queridos? E sabe que nós somos filhos de Abraão também? Pela fé, na fé. Não vai dar tempo de mostrar isso não, mas depois você pode continuar lendo 2 Coríntios capítulo 4, você vai ver que é assim, sim. Aleluia. E sabe, queridos, como era que era o nome do filho de Abraão? Quem sabe me dizer o nome do filho de Abraão? Não. Como é o nome do filho de Abraão? Alegria. O nome do filho de Abraão era Alegria. Então nós podemos entender e traduzir. A fé teve um filho e o nome dele é Alegria. A fé que fala aquilo que não está vendo, a fé que fala as circunstâncias, a fé que responde às circunstâncias, ela teve um filho e o nome do filho dela é Alegria. Você não entendeu ainda não, mas você vai entender. A fé que está dentro de mim e de você, a fé que faz as coisas acontecer, queridos, ela sempre vai ter um filho e o nome dele é Alegria. O fruto da fé é a alegria, queridos. O fruto da fé sempre vai ser alegria. Então, queridos, quando você orar por alguma coisa, quando você declarar a palavra por alguma coisa, você vai ter motivo para se alegrar. É a mesma coisa, queridos, se você e eu jogássemos um jogo de... Eu sei que você não faz isso. Aquele jogo de loteria. Se alguém te dissesse os números daquela Mega Sena, você vai tirar 200 milhões de reais ou de dólares. Os números são esse. Joga que você vai ganhar. Você iria jogar triste, chorando? Você não ia ficar chorando. Se você soubesse que ali ia ter 100 milhões de reais na segunda-feira na sua conta, você ia ficar triste? Não. Então, queridos, quando você falar a palavra que vale muito mais do que qualquer tipo de loteria, de qualquer riqueza natural, queridos, quando você falar a palavra, se alegre com aquilo que você está orando, porque já é seu, queridos. Quando você falar e responder às circunstâncias, responda a isso, mas se alegre, porque a fé sempre vai ter um filho, e o fruto da fé é a alegria. E eu queria que você fizesse a sua oração particular ao Senhor, enquanto eles vão ministrar esse cântico, queridos. E eu não vou te chamar para orar por você. Sabe por quê, queridos? Porque chegou a hora de nós crescermos. E agora, sabe qual é a expectativa de Deus?
Age em fé. Creia na minha palavra e receba, porque assim é com você. E eu te digo, enquanto eles estiverem orando, cantando, ministrando esse canto, você vai ter uma oportunidade de orar ou responder. Você vai responder a circunstância que está sobre você ou que se apresentou a você. E você vai tomar posse daquilo que Deus já te deu. E sabe, queridos, vale a pena se alegrar. Vale a pena se alegrar. Feche seus olhos. Coração a Deus.